Nasci em 30/12/1971, na cidade de Salvador, Bahia, aqui nesse bairro, Cidade Baixa, no Hospital Sagrada Família, exatamente às 18 horas. Com 12, 13 anos eu saía sozinho da Cidade Baixa, no caminho de areia, vinha para o colégio de ônibus. Meu pai viajava, meu pai trabalhava nos cursos, fazia curso pela Petrobras no Rio de Janeiro, e todo ano ele trazia um livro. Primeiro 5 semanas no balão, de Júlio Verne, depois Viagem ao Redor da Lua, também de Júlio Verne. E eu descobri na leitura que ela me tirava de um mundo que eu não queria estar, num mundo caótico da Cidade Baixa, cercado por fábricas, fábrica de sabão, fábrica de café, fábrica de chocolate, fábrica de cigarro, eram muitos cheiros e caótico mesmo, era um caos urbano onde eu vivia, e a leitura começou a me tirar disso. Olímpio Franca, o colégio que eu fiz a 5ª série na Cidade Baixa, e por passar direto naquele ano, não ir para recuperação de porra nenhuma, minha família estranhou, já que eu nunca fui um bom aluno, nem no primário, nem porra nenhuma, achou por bem que eu merecia um colégio melhor do que aquele colégio público. Achou por bem me matricular no Liceu Salesiano, onde eu não trago saudade nenhuma. Salesiano foi minha porta aberta para a rua. Me misturei, lógico, com os amigos roqueirinhos do colégio. Com eles eu conheci o centro da cidade sozinho muito cedo. Com eles eu fui para a Fundação Politécnica, rodando pelo centro surgiu aquele papo de tem uma loja e vende material de rock ali. Eu começava a ver pichações na rua, Ratos de Esquina, Crânio Metálico, Dever de Classe. Pichados na cidade, o que eram as informações que a gente tinha de que tinha rock na cidade. Um belo dia, eu tava com a camisa de uma banda, ele tava com a camisa de outra banda. Eu perguntei onde ele comprou aquela camisa, ele, olha, tem uma loja ali no final de linha da Praça da Sé, que você compra camisa, você compra pet, você pode gravar uma fita. Eu sei que eu acabei vindo parar. Primeira loja que eu tenho noção de uma loja exclusiva vendendo material de bandas punks. Not Dead, da Jardalice, e Ednilson Sacramento. Bem, a lembrança que eu tenho de Rogério Big Bros é uma lembrança quase que comum a todos os jovens da época, que eram as pessoas caminhando pela cidade, usavam fitas cassetes, disco de vinil, camisetas estampadas com as bandas que essas pessoas curtiam. Quando não tinha uma fita original, a gente gravava a fita, fazia xerox da capa daquela fita e entregava aos amigos, às vezes vendia, às vezes trocava por outros. Então, eu penso que esse momento foi um momento em que a gente estava disseminando, sobretudo, as bandas que a gente gostava. E nessa loja eu trouxe logo uma fita ou 2 fitas. Eu lembro que a primeira fita exatamente foi um show do Sepultura. Inaudível, com certeza aquele show gravado de fita cassete, de um som, de um maluco que estava no meio da plateia. Mas mesmo assim a gente ouvia aquela fita incessantemente.
E uma outra fita que eu gravei, um disco do Dead Kennedys que eu não sabia que não tinha saído no Brasil. A gente sabia do Fresh Fruit, For Hot Vegetables, mas eles tinham aí a fita com Plastic Surgery Disaster. E eu gravei essa fita do Dead Kennedys, foi minhas primeiras fitas gravadas na Not Dead. Aqui também eu tive acesso a um fanzine, que era o fanzine Ace-Punk, que prontamente ele me emprestou, eu desci, tinha uma Xerox aqui embaixo. Fiz uma cópia na Xerox, levei para casa, devolvi a original. Aqui passou a fazer parte de um roteiro de sexta e de sábados após a escola. Desci andando, tinha Caia, tinha a Coringa um pouco mais adiante. Desviando um pouquinho da Coringa, você estava no Orixás Center com a Maniac, com a Disco Voador, com a Mundial Discos, o Bazar Musical, Bazar Mercúrio e tantas outras lojas que vieram no decorrer da década de 90. Então o centro da cidade era o paraíso para o jovem roqueiro de Salvador. Se você puder logo morrer, é essencial pro presidente que morra rápido. Muita gente, o encolhimento do Estado e benefício do mercado. É importante pro país ter um povo apático, infeliz, dominado pelo medo, submisso a falsos credos. O povo armado é acionário que não enxerga que é otário. A minha primeira lembrança de Rogério no Bazar Musical, realmente, é ele, um dos meninos do metal. Ele era da Maniac, né? E Big entrou com uma força-tarefa de assistente de produção. Foi o primeiro contato de Big com a produção. Foi lá no Bazar. Com vendas de disco, com produção de música independente. E ele pegou gosto, porque eu acho que ele viu ali a possibilidade e falou assim, porra, eu posso fazer, né? Mas o estágio dele foi tão bom que ele aprendeu direitinho a trabalhar como a gente trabalhava. Sem dinheiro nenhum. Ele leva esse legado do Bazar. Existem duas modalidades de evento. Com patrocinador, onde não tem desafio nenhum, e evento sem dinheiro, que aí você tem que fazer exatamente com o que você tem. E 90% de minha vida foi sem dinheiro. Bazar Musical Discos, loja do Pioneiro Júnior, loja responsável por lançar as coletâneas do Bahia, Bazar Musical SSA1 e pelo disco do Slavery, também meu primeiro emprego, que me deixou nessa vida até hoje de dono de loja, de trabalhar com disco, de trabalhar com músico. Tudo se deve a essa loja aqui, que era a Bazar Musical Discos. Era o meu playground, era o lugar para onde eu vinha para ver vida, ou para conversar de música, ou para conhecer bandas. Foi o Bazar Musical, meu primeiro emprego. Muita gente, o encolhimento do Estado e benefício do mercado. A história de Rogério, de resistência mesmo, né? Rola uma identificação total, porque a gente não tá falando de uma banda de death metal que tá em São Paulo, nos grandes centros. A gente tá falando de Salvador, né, velho? Todo mundo sabe qual é a realidade da gente. A história do Red Hunter é bem mais dificuldade do que facilidade. Meio karma. Acho que a gente faz o estilo de música apropriado pra história da banda mesmo. Com certeza conheci Rogério no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. No Bazar Musical ali, no Orixás Center. Bazar praticamente colado com a Maniac. E eu frequentava muito, ali sexta-feira mesmo, ficava lotado de headbanger ali. Rogério já trabalhava ali no Bazar, né? Cabelão, camisa de banda, né? Ouvindo metal extremo e tal. Que ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo uma amizade foda, né, velho? Principais momentos que a gente passou em Belo Horizonte, o Rogério estava com a gente lá. Eram 4 baianos dentro de um quartinho de pensão. E aí Rogério foi lá, Rogério já era nosso road, era nosso parceiro e tal. E aí Rogério foi passar uma temporada lá com a gente também. Cabeça de
O Rogério teve presente no primeiro show do Red Hunter que a gente fez em Recife, no antigo Sucata, em fevereiro de 92. O Rogério foi com a gente de road. Foi um dos shows mais violentos, porque colocaram uma banda punk pra tocar com o Red Hunter, que foi a Câmbio Negro, que é uma banda também seminal da cena hardcore de Recife. E naquela época, né, não existia muita essa coisa de forças unidas. Punk e headbanger era clash total, né, velho? Então o pau comia e o Rogério tava lá. É um orgulho da porra e uma honra do caralho ter a amizade dele, ter a irmandade, que já dura 35 anos e tal. Que esse suporte é mútuo. United we stand mesmo, né, velho? Juntos nós somos mais fortes. Pra gente ainda Rogério gordo, viu? Esse negócio de Big Bros é coisa de posa, viu, Rogério? O LP do Bazar Musical. Eu ajudei a distribuir aquele LP. Eu botei ele literalmente debaixo do braço e a cada viagem que eu ia eu levava uma quantidade, tentava trocar por outros lançamentos de outros estados e trazer para cá. Fiz isso em Recife, trouxe de lá para cá o LP do próprio Câmbio Negro HC. Em trocas assim, tome 2, me dê 2, tome 2, me dê 2. Eu fui com o Júnior de carro, a gente encheu o porta-mala dos discos da Bazar Musical, SSA1. A gente tava tentando, Úteros em Fúria era uma banda de muito sucesso, de muita empatia com o público, Isso, né? exatamente. Concentrava muita gente, né? Quando você pensa que 1000 cópias é pouca coisa, você não tem ideia do que é tentar vender 1000 cópias de um trabalho autoral. O Bazar Musical SSA1 eram 4 bandas de rock, fora Úteros em Fúria que cantavam em inglês. Same guy, you could change your mind, keep me satisfied. Girl, it's scary hard, I'm not the same as boy. You could hold me tight and break your tears tonight. I'll be walking through your heart, I can ease the pain you feel inside. I'll be waiting for the night. Bigger than your time. You hate what I've done, live and cry for more. Bad jokes, never mind, I feel so self-assured. I know what I wanna be with you. Começamos a conhecer gente do meio. Entre eles, os donos da loja de disco, né, Bazar Musical, que era o Gilmar e o Júnior. E eles conheceram a banda Úteros em Fúria nesse circuito.
já de bares e festivais, né? E a gente foi convidado para tocar nessa coletânea que eles estavam lançando. A Úteros em Fúria via no Ascensão, era a primeira banda depois de anos que a gente soube que tinha assinado com a gravadora. Eles assinaram com a Natasha, do Rio de Janeiro. A gente já esperava que aquilo fosse impulsionar as vendas. Hoje, por incrível que pareça, é mais difícil você lançar um vinil do que em 1980. Você manda pra fábrica e bomba. Boa tarde a todos, galera. Olha aí, semana passada tivemos aqui uma passeata do camarada aí, né? E hoje aqui nós esperamos fazer um velório do Bolsonaro. Vai ser hoje, com fé em Satanás. Vai lá da glória a Deus, aqui a gente dá glória a Satanás! Meu nome é Johnny, eu toco na banda Jacal, é uma banda baiana que fica ali na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. A nossa parceria com o Big, em termo artístico, ela é bem interessante, né? Nós lançamos muitos produtos da banda Jacal com o Big, né? Um lançamento coletivo do álbum Banzo, do álbum Tropical Nazismo. Fazer rock no Nordeste é difícil, fazer rock na Bahia é mais difícil ainda. Aqui no sul da Bahia é pior. A gente faz o lance da gente por amor mesmo, até porque a Jacal é uma banda de mensagem. Eu fui pro primeiro Garage Rock como espectador, foi no ano de 1992, num lugar chamado Banana República, no Corredor da Vitória. No segundo ano do Garage, eu já estava no palco com a minha banda, junto com a Red Hunter. Red Hunter e o Obliteration. Havia uma cena em Salvador, as pessoas já faziam eventos e as bandas já tocavam esporadicamente aqui e ali, nada muito organizado. A gente sabia dos shows por acidente, não tinha comunicação, não tinha telefonzinho ainda. Esses shows não saíam em jornal. Bom, o telefanzine foi uma ideia que eu tive de fanzine eletrônico, né? Eu consegui fazer um fanzine por telefone. E à época, eu e quem trabalhava comigo não tinha noção do que a gente estava fazendo. Mas sabíamos que estavam fazendo algo que ia chegar nas pessoas. E era interessante essa mobilização, né? As bandas já tocando, a gente começou a reuni-las em festivais, né? Então o festival era um pretexto para que as pessoas se encontrassem e houvesse essa troca de conhecimento musical, né? A quantidade de gente querendo assistir os shows, né, aqui nesse local. Começamos aqui. Aqui eram bandas de death metal, black metal. Aqui era uma banda punk com uma banda mais de rock. A Mata Maria, a primeira banda de Rony Jorge. Crack, Coneio, Companhia Limitada. Kama Sutra, a banda do Lili. Slaver e The Cross. Aqui era muito mais metal, mas você tinha Brincando de Deus, que é uma banda de indie rock. Proliferação, uma banda punk. Não tem conforto nenhum. Ônibus do subúrbio não é pra qualquer um. Sempre cheio de apertado. Todos os passageiros sempre esturrapados.
Obrigado, querido, pela luz de Deus. Tudo se aproveitando dessa confusão. Agente de providência, uma porra de coletivo suburbano. E vocês quatro! Agente de providência, coletivo suburbano. 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 Essa é uma constituinte. Que é Cravo Negro, Úteros em Fúria, Meio Homem, nossa banda de rock industrial, a Macumbas Day, que era a primeira banda da Érica, vocalista da Penélope Charmosa, Stone Bull e Cascadura. Esse show é tão antigo que você ainda não vê Dead Billies no cartaz. Dead Billies estava se formando esse ano. Dead Billies vai participar do próximo. Do próximo. Trabalhando com garage, eu comecei a me envolver diretamente com a produção do evento. Fazia muitas relações públicas, eu tentava agregar e trazer o máximo de tribos e bandas diferentes. A gente não tinha grana, não conseguia pagar ninguém. Então a gente acumulava as funções mesmo. A ProAudio prestava um som mínimo e eu aprendi com o Tinho a montar esse som. Então no começo, além de
diretor de palco, de hold, de carregador, eu também montava o som. Então fiz isso no Terceiro Garage. A história do Terceiro Garage é a força do rock baiano na faculdade de economia. O primeiro ano que teve reggae, o Baldo Varu, fez isso no Quarto Garage. E aí fomos ao quarto, que já não foi aqui, porque fomos crescendo, né? A coisa foi ficando grande, né? É uma foto interessante das fitas que a gente recebeu. Isso. Tinha uma parede que vinha dessa pilastra aqui até o outro lado. O show era na metade. E no Terceiro Garage, essa parede a gente botou abaixo. Uma lábia gigante. Não sei como o Rui convenceu o diretor a derrubar uma parede da faculdade. E isso aqui ampliou, dobrou o espaço. E no Quinto Garage, aqui já está o Quinto Garage, ó. Até a quinta edição, a sétima, a oitava edição, era todo mês de julho inteiro, toda sexta e sábado. Então, como era uma média de, às vezes, 4, 5 bandas por noite, eram cerca de 40 artistas se apresentando. E no Sexto Garage... O sexto foi Casablanca? Casablanca veio o Ed pela primeira vez em Salvador com Karina Burr. No Sétimo Garage, o sétimo veio o Charlie Brown Jr. pela primeira vez em Salvador. Já estourados com o clipe da MTV de Mulherada Muito Louca com Doce na Boca. Charlie Brown Jr., Planet Hemp, Racionais. Quem fez a primeira vez aqui em Salvador fomos nós. Isso. Nesse nós trouxemos o Racionais, foi a primeira vez que o Racionais veio aqui. Nação Zumbi, Diamba, Taraquecia, Gizmo, Zambotronic. A partir daí eu vi que eu tinha capacidade de assumir essa responsabilidade que aqueles anos todos de garage ou de produções minhas ou de palcos pequenos me deu know-how para poder cuidar de um palco desse tamanho, de tantas bandas num período tão curto, de uma coisa mais profissional. Coletânea 1 da Bahia está Dinquidal, Injúria, Licergia, Dois Sapos e Meio, Incoma, a Filhos de Creusa. Então a gente tinha aí 4 bandas que estavam se movimentando, que aconteciam, que faziam o próprio show, que se autoproduziam e que somando o público de todas elas ia ser fácil botar esse CD para girar. Daí surge a ideia da Coletânea 1 da Bahia. E aí entra Zelito Miranda, que é quem empresta o estúdio pra gente fazer isso. Ele já tinha um estúdio próprio dele, pessoal. A gente levou o César Vieira, guitarrista da Brincando de Deus, que foi quem mexeu nesses áudios e equalizou, deixou a gravação linear para que não ficasse tão diferente, tão discrepante uma das outras, já que foram vários estúdios diferentes. Enfim, o resultado do 1 da Bahia foi melhor do que eu esperado. Boteco de lata,
Gordo da Bahia também, a gente não entra no estúdio. A banda chega com uma coisa que elas já tinham gravado. Já o Três da Bahia é o final da década de 90. A gente botou a galera pra gravar ao vivo, direto em Haddad. Ali tá Rapaz Dura, que é uma banda de hip hop do Juazeiro. Detesta a realidade, resolvi fala com toda a verdade, toda a violência que você faz, sem pena, sem piedade. Cabeção, eu estava lá e vi o elemento atirar. Ele atirou e depois fugiu. E a polícia morreu. Nem viu. E ao mesmo tempo o crime aconteceu. O Rodolfinho se negava a morrer. O do jeito que estava a morrer. Cabeção, ela disse que não tinha chave. Que na verdade gordão. Ela tinha acabado de chegar com seu carro, só não queria era sujar o estofado com o sangue do cidadão. Cidadão, vai. Pra contar tudo que a bebida pode causar. Uma criança que só vai chorar. Seu pai estava bêbado, não podia aguentar e tocou o garoto até o matar. Sua mãe, que tudo assistia, só me concordou em tamanha covardia. Ligando o som bem alto pra ninguém perceber o grito da criança que estava a morrer. Você sabe como é, vai. Região, chamando muita gente à destruição. E os donos do poder querem mais enriquecer. São poucos se lixando pro que pode acontecer. Em nossa região é muito fácil conseguir um bagulho do bom pra se divertir. Correndo a maconha, vai correndo a violência acontecendo, a playboyzada enlouquecendo. Bug de playboy no centro da cidade, matando uma pessoa sem pena, sem piedade. E agora pro nosso desabafo terminar, a censura pede pra pessoa sem conscientizar. E menino que deixa a violência pra lá.
Salim Sergia, Dead Billies, de ambas da Ataraxia. E tá Crotalos também. Porque a gravação acabou ficando muito boa. Aí todo mundo se surpreendeu que o negócio deu certo. E deu certo porque todo mundo se conectou. Todo mundo quis aquilo. Um CD duplo, eu acho que a gente foi um dos primeiros. Rogério foi fundamental para essa articulação. Nesse rastro tem muita gente, né? Porque você tem que conectar as pessoas certas, as pessoas interessadas, né? O músico vinha participar dos eventos porque ele queria tocar, ele citava. O primeiro salto maior que a perna, a Uivo Produções e a Big Brother Inc. No formato dos shows que hoje existem, que agrade todo mundo. Para esse teatro a gente trouxe em 1994 o Mundo Livre S.A., fazendo seu primeiro show na cidade, ainda com o recém-lançado disco Samba Esquema Noise. Trouxemos o Insane, uma banda de death metal de Fortaleza.
3 bandas de Brasília, uma de hardcore, o DFC. Tem uma de thrash metal, o Restless, e a banda Valhalla, uma banda formada por garotas, vieram de Brasília de ônibus para esse show. Tocou também o Jorge Cabeleira, Úteros em Fúria, a Doutor Cascadura. Foi o primeiro show da 2 Sapos e Meio. Foram 4 dias de festival, todo sábado de novembro de 94. O último dia nós cancelamos porque o prejuízo já era enorme, mas a ideia era essa: vamos juntar todas as tribos no festival só, a galera do metal, a galera do punk, a galera do mangue beat, da música alternativa. Vamos ver se a gente consegue agregar todo mundo, já que cada um vivia em seu pequeno nicho. A gente saiu desse show aqui muito ruim financeiramente. Tem uma história que circula clássica por todo mundo que faz festival de rock, um festival alternativo pelo Brasil, principalmente aquele que faz festival sem patrocínio, que diz o seguinte: se um dia você teve um grande prejuízo e teve que vender um carro para pagar esse prejuízo e continuou fazendo, você nunca vai parar. Na verdade, eu nunca consegui comprar o carro para vender e cobrir o prejuízo, e continuei fazendo, mas é isso. Teatro Miguel Santana, 1994, Canta Rock Pelourinho. Quando me perguntam hoje o segredo do sucesso, eu digo: olha, do sucesso eu não sei, mas como não fazer, eu sei o que lhe dizer para você não fazer, porque você vai se dar mal. Se você quiser acreditar, me pergunte como é que eu não faço isso. Se for prejuízo garantido, eu tô colado. O artigo 16 é falho. Quem lhe julga como usuário é o humor do policial que lhe prendeu, é o delegado que lhe prendeu, é a juíza que vai lhe julgar. Não importa se você está com 100 gramas, se você está com 100 quilos. Eu tinha nas minhas mãos 94 gramas de maconha, nenhum dinheiro. Eu tinha R$1,39 na conta, não vou esquecer disso. E a operação que me prendeu, que parou a rua para me prender, parecia que estavam prendendo o maior traficante do mundo. Foram 3 carros, fecharam a rua com cavalo de pau. Um saiu com metralhadora, o outro saiu com fuzil, para pegar esse traficante perigoso aqui. Eu fui estampado nos jornais, em programas de TV, saí no programa do Raimundo Varela. Eu recebi um cartão vermelho. Isso é tudo algemado. 98% dos que são presos são negros, pobres, favelados e moradores da quebrada. E eu achava que nunca ia acontecer comigo por causa dessa blindagem. De estar saindo em jornal, de ser da mídia. Foi justamente por aparecer tanto que eles queriam me estampar. Eu fui preso em junho de 2006. Tinha um delegado querendo virar secretário de justiça. Então, quanto mais prisões o cara estava fazendo para se garantir. Eu fiquei 34 dias numa cela que cabiam 6 pessoas. Quando teve menos, teve 13. Quando teve mais, teve 15. Na minha primeira audiência perante a juíza, eu só virei para ela e disse: eu fui preso com essa quantidade, é minha, eu não nego. Mas sabem também que minha quantidade é uma piada para... Eu fui preso como quadrilha de classe média alta, gente.
eu tinha pelo menos uns 8 a 10 shows agendados. Com isso, tudo para. Aquela minha equipe de segurança não vai trabalhar nesses shows, aquela bilheteira não vai trabalhar, holds, técnicos de som, equipamento de som, toda a cadeia produtiva que estava ao meu redor parou junto comigo. Eu já trouxe mais de 200 artistas de outros estados, de outras cidades, alguns de outros países, para tocar aqui na cidade de Salvador. Eu tive mais propaganda sendo preso do que com os eventos que eu fazia, com os eventos culturais que eu fazia. Eu fui julgado a 1.180 horas de trabalho comunitário. Logo ao sair, eu me dirigi ao CEAPA, que era o órgão daqui que direciona para se prestar um serviço comunitário. Me apresentaram algumas opções. Dentre elas tinha o Circo Picolino e no segundo mês eles já me entregaram a chave de acesso. Então eu comecei a trabalhar nas produções do circo daquele período, às vezes filmando, às vezes organizando arquivo, às vezes organizando mailing. Você tinha que estar lá pelo menos 2 vezes por semana, durante 2 horas. Agora está no currículo, mas eu nunca falei disso assim para muita gente, até por tem alguns critérios que você tem que obedecer, não falar onde você está cumprindo. Foi uma das melhores experiências da minha vida e o lado bom disso aí foi isso. Hoje eu sei quem são meus amigos, reencontrei minha família, que eu andava bem afastado. Hoje a gente é bem mais íntimo do que era há 20 anos atrás. E é isso. Comecei a pegar as gravações que essas bandas estavam fazendo. E a ideia era lançar pequenas tiragens de CDs, já que eles faziam CDs para vender para poucos amigos. E eu já viajava bastante para fora da Bahia, já ia para festivais tipo Abril Pro Rock, Expo Alternative, muitos festivais Brasil afora. E a ideia foi, vou montar meu próprio selo com essas bandas que estão com essas demos bem gravadas e vou dar uma cara um pouquinho mais profissa. As primeiras bandas foram a Brinde, a Soma e o primeiro EP do Retrofoguetes. Essas bandas eu acho que eu fiz pelo menos 500 CDs de cada, o Retrofoguetes talvez 1000, que era um bom número para alguém que vendia 1 a 1 em banquinhas, em shows, em feiras, sempre com uma banquinha dentro da mochila. Era essa a ideia. Assim surge a Big Bros Records. 10 anos depois, a convite de senhor Wilson, da Brechó Discos, da Pastel de Miolos e do Tony, da loja São Roque, chegaram para mim e fez, velho, a gente já toma um prejuízo separado, vamos tomar esse prejuízo junto, para ser menor para todo mundo. Assim a gente resolveu montar a trinca de selos. Foi o Wilson. E ele teve a ideia de a gente se tornar uma coisa só. Eu tinha meu selo, que era São Roque Discos, ele tinha o selo, que era Brechó Discos, e Big tinha o Big Bros Records. E a gente sempre trabalhou na mesma direção, dentro do mesmo nicho, com ideias bem próximas. A gente entrou numa hora que você não tinha nada acontecendo. E no meio disso tudo, a gente ainda teve uma pandemia. Várias coisas foram fortalecidas nesse período, que foi dar visibilidade a essas bandas, dar acesso a ter um espaço destinado às bandas, todas as bandas da Trinca tocaram, tanto na Bardos como no Blá Blá Blá. Então foram muitas ações. Eu considero que a Trinca surgiu em 2010. Sim, a Trinca não foi nomeada por a gente. Eu lançava material, Big lançava material, Tony lançava material com a São Roque. Quando eu ia lançar alguma coisa, aí eu chegava pra Big, pra Tony e falei, Big, eu vou lançar a banda X. Isso antes de 2010. Quer que coloque o seu selo também? E aí também passou a acontecer com o Tony. Então iam as 3 marcas. Não existia nome pro coletivo, não existia um coletivo. Era uma coisa instintiva. E aí a galera das bandas começou a nomear isso. Porra, velho, seu disco lançou por quem? Ah, velho, foi a Trinca que lançou. Trinca que Trinca. Brechó, é Big, é Tony. Vamos realmente oficializar isso como trinca de selo. Quando eu comecei a escrever para o jornal, meu interesse era falar sobre as bandas daqui. E aí foi imediato a lembrança de Rogério. Desde que eu comecei, foi minha fonte fundamental. Eu já vi que ele era um cara que era um agregador distribuidor. Rogério, ele tinha um acervo muito grande de fitas demo, de várias bandas daqui do Brasil. E daí eu comecei a frequentar a casa dele mesmo. Era um ponto de encontro. Entrava um, saía outro, entrava outro, saía um. Big foi uma pessoa que sempre sacou como era importante esse convívio com a imprensa,
Roger sempre divulgou todas as bandas e sempre esteve atento a todos os lugares da cidade. Essa atenção ao que está fora do mainstream e essa boa vontade em levar para uma visibilidade maior é uma característica do Gordo de sempre. Rogério, a gente se aproximou, nós fomos convidados para fazer um show Blues Rock, Brincando de Deus ia tocar, a Mercy Killing, que era uma banda de metal, e a gente estava ali no início da Brincando de Deus, e nessa noite havia um certo estranhamento, porque como nós estávamos abrindo, a expectativa do público era ter alguém também próximo ao metal, e parece que o clima começou a ficar um pouco estranho no palco, não é? E até que Rogério chega na frente, cruza os braços e fica na frente do palco. Foi um pouco nesse sentido, de dizer, deixa os meninos tocando aí. E foi aí que a gente se aproximou, construiu uma intimidade de projetos, shows, festivais, loja, eventos, enfim. Escute bem, meu irmão, o que eu vou dizer. Você faz tudo como você sabendo o que fazer. Mergulhando no vício, mergulhando no teto. Você tem sobreviver, o caso é certo. Pensa que esse vai fazer um tremendo tato. Mas esse aventura, pode ser bem enganado. Fingindo isso pra poder ser visitado. Olha com o olho aberto quando o olho está fechado. Por quê? Você é assim. Não sei por que você ainda insiste. Você tá ultrapassado, não consegue mais resistir. Sua vida é uma farsa, sua vida é utopia. Mergulhado em sonho, mergulhado em fantasia. Você reclama e sempre faz difícil. Você faz coisas que eu acredito. Tá ficando louco, porém ainda muito espécie. Você é um cara só, você é um cara cínico. Por quê? Você é assim. Você vai te acolher e pega seu caminho. Tem como se encontrar, mas que nada te pede. Conseguindo por copo, que de uma coisa acende. Desse jeito, toca um novo mundo onde você se encontre e seja você mesmo. Para que um dia possa desfrutar em paz, sem medo da verdade, sem medo de olhar para trás. Big, a primeira vez que a gente se viu foi em uma reunião na área da Biblioteca Central dos Barris. E foi quando eu apresentei o projeto. Palco do Rock, eu pensei em um outro lugar. E Big estava lá no dia da apresentação. Tudo que eu faço, eu denomino rock. Bahia Rock Collection, Palco do Rock, Rock de batom. Elas na frente do rock. Essa resposta que a gente vem dando ao sistema e cada vez mais melhorando, né? E justamente nós nos encontramos no Irmão Carlos e o Catado e chamou alguns representantes de festivais. Aí estava lá como Palco do Rock, Big como Big Bands. Foi feita uma pergunta, né? Como é que vocês selecionam as bandas de rock pra tocar no festival de vocês? Quando chegou no Big falou assim, eu fico esperando sair o resultado. Eu nunca vou esquecer, cara. Eu fico esperando o resultado sair do Palco do Rock da curadoria. Eu dou uma olhada e através daquilo ali eu faço uma seleção. Quer dizer, aquilo ali foi um abraço. Eu vivo essa história. Eu sou essa história. E ver Big sendo essa história junto com a gente é muito massa, velho.
que a todos os movimentos antifascistas. Está tendo muito comentário, muita participação, muita pergunta. Vou fazer todas. Eu estava querendo fazer uma parada para o YouTube para pegar mais essas pautas de rock, que era uma coisa que a gente fazia, que tinha uma vocação desde o início de trabalhar com cena alternativa. E eu queria muito que ele assumisse isso. Porra, é outro lugar de fala, é Big, né? E trazendo muita gente de fora. A gente cresceu muito com o Big. Uma vez a gente trouxe os policiais antifascistas. Aliás, as polícias no Brasil sempre foram de caráter fascista. Nós nunca tivemos uma polícia democrática, progressista, que respeite o direito. Nunca teve. Ele sempre teve esse espírito, assim, reverente do programa do Fio de Barro, né? Eu acho que o Fio de Barro como um todo, ele cria uma memória muito grande do que foi a pandemia. Se você pegar daqui a 20 anos, chegar lá no YouTube e começar a assistir esses episódios, você entende muito do que aconteceu, para além do que vai ficar registrado, entendeu? Rogério Big Bros, evidentemente que me remete à época da loja Coringa, me remete, eu diria, à época áurea das lojas alternativas aqui de Salvador, né? Tínhamos um circuito ali de lojas, né, que certamente o Rogério frequentou todas elas. Tínhamos a Monte Dead da Jardel, Caia do Edu, Dom Ratão do Roberto, a Uivo do Rui, do Ismael Bactéria, do Luiz Cláudio, meu irmão, a loja do Messias Bandeira no Farol da Barra, a loja do Eduardo Ziller no Brota Center, a Blue, a Maniac, o Bazar Musical do Gilmar e do Finado Júnior, Mutantes do Jorge Novo. E certamente Rogério, nas suas errâncias por essas lojas, por esse circuito, né, adquiriu conhecimento ali que certamente formou sua base, consolidou uma base ali de conhecimentos que fez com que certamente ele se tornasse um cara bastante produtivo. A figura dele se destacava, né, pela frequência, pelo seu interesse. Era evidente que ele estava ali mordido, picado pelo mosquito do rock and roll, do underground, e sempre se mostrou ser um cara muito compenetrado, sério. Esse período ao qual me referi certamente fez com que o Rogério solidificasse uma base de conhecimentos que foram aproveitados ao longo da sua vida, né? E hoje ele é essa figura aí, figura de destaque do circuito alternativo de Salvador, né? Com suas produções, com sua loja, está aí na ativa, né? Então o Rogério é um guerreiro e merece essas homenagens. Eu sou professora de música da Rede Municipal de Salvador. Eu via que o hip hop era a linguagem desses meninos. Falei, Big, vamos entrar na escola. E aí eu consegui articular e a gente entrou com o hip hop. A gente oferecia para essas crianças a oficina de DJ, a oficina de rap, a oficina de break, e eles ficavam encantados. E no final, a gente sempre tinha uma culminância com a apresentação deles, trazendo MCs de fora, que era o maior sucesso. Era a linguagem que a gente conseguia chegar na população da periferia, era através do hip hop e do rap. Isso tudo tem que ser levado para a escola. Trabalho com a cultura deles. Eu não quero que eles fiquem aprendendo quem é Tom Jobim, nem Bach, nem Beethoven, não, né? Para que eles não, né? Pode até ouvir falar, tudo bem, a gente precisa falar. Mas a linguagem que vai ser trabalhada com música dentro das escolas é a linguagem dos meninos. Vamos levar o pagodão, vamos levar o hip hop, que é o que eles gostam. São as velhas elites, né? As elites econômicas, elites políticas, né? A Bahia não mudou, a Bahia ainda é alegria, carnaval. Então isso é um trabalho, na minha opinião, de longo prazo, que vem da escola básica. Uma escola básica aberta, laica, crítica, entendeu? Musical, né? Você trazer o cara de baixo pra cima, desde pequeno. Eu acho que a CM não queria que o rock entrasse, primeiro porque o rock é uma linguagem, sobretudo, rebelde. E a CM queria os bons meninos, né, saindo no bloco de carnaval, pagando sua prestação do bloco, alegres, tirando fotos e mostrando aquela Bahia bonita para turista ver. Eu não sei se debatia cultura, né? A gente queria trazer turista para dar dinheiro. Para trazer turista, o baiano tem que ser alegre, porra. Tem que ter gente bonita, sorrindo. E se você reparar, em Recife não é assim. Recife teve o Mangue Beat, porque foi uma fusão da música regional com o que estava acontecendo lá fora. E sadia, e bem feita, e criativa. E a Bahia não teve o Mangue Beat.
por falta de interesse político. No momento, naquela hora, era para ele ser mais liberal, permitindo que o baiano não fosse só alegria. Ninguém é só alegria. Até hoje nos querem vender como alegre. O baiano é alegria, carnaval. Ninguém é. Quem é alegre o tempo todo é doente. Imagine, você vê o preço das coisas, a falta de emprego, você vê os problemas de miséria e vai ficar dando risada e cantando só alegria, sexismo e autopromoção. Isso são 99% da temática da Axé Music é sexismo, alegria e autopromoção. O rock não é isso, o rock é crítica. Não existe rock sem crítica. Quando a cena daqui começou a brotar, ela começou a enfrentar um movimento muito forte, conhecido como Axé Music, que foi uma cultura predatória. Manja, é como se fosse o eucalipto, mas ao redor dele não nasce mais nada. Primeiro porque ele abafou todas as outras possibilidades dos cantores, dos compositores fazerem o seu trabalho de maneira autoral, de maneira mais íntegra. E outra, porque a partir do momento em que esse movimento trouxe todo um aparato tecnológico, econômico, e político, não tinha para ninguém. Então nós tivemos inclusive a oportunidade de ver alguns artistas que ou se entregaram ao chamado Axé Music de alguma forma para poder ganhar um cachê ou sair daquela vida de penúria mesmo, ou desistiram, porque uma cena precisa de shows, de bandas, de lojas, de pessoas circulando. Mas de fato esse monopólio da cultura baiana, ele conseguiu sufocar muitas outras ações em função de todo o apelo. Ou seja, eram muitas mãos dadas. Era a imprensa, era a mídia, eram os gestores e políticos que achavam interessantes um sorriso de um cantor de axé, levava 400, 500 pessoas às urnas para votarem naquele que abraçou, que deu tapinha nas costas e que fez as pessoas rebolarem na televisão, fora dela. Então, tudo isso era fator para forjar um movimento predatório, não resta a menor dúvida, porque sob a alegação de projetar a música baiana, mas para que baiano? Para que baianas? Quem ganhou dinheiro com isso? Não que não se deva ganhar dinheiro, mas quem ganhou muito dinheiro com isso, entendeu? Então acho que houve aí uma devastação fantástica e o território até hoje continua com dificuldade de produzir bem, porque era monocultura o tempo todo. Não acho que a Axé Music seja um gênero, de fato, mas eu acho que talvez ele esteja melhor acomodado na ideia de um modelo, de uma categorização mercadológica de música. O que acontece ali a partir de 1992 é que a profusão de artistas nesse modelo da Axé Music, aliado ao entendimento das estruturas de decisões políticas, de formuladores de políticas, foi a hegemonia da Axé Music que interditou a circulação de que esses artistas que não faziam Axé Music pudessem tocar em determinados espaços, pudessem ser chamados para determinados festivais, pudessem circular em alguns projetos também. O que houve aqui foi uma hegemonia de um gênero musical e eu até arrisco a dizer que ele foi tão hegemônico que ele interditou outras coisas no campo da cultura para além da música. No cinema, na produção audiovisual na nossa cidade, na produção de espetáculos, na dramaturgia, que em um determinado período esteve até associado a esse estilo de fazer, um pouco similar ao próprio modelo da Axé Music. Então aquilo foi devastador para o cenário musical na cidade. O básico da boa convivência é você saber respeitar a diferença de cada um, mas fascismo e nazista não merece respeito não, merece pancada mesmo. Nesses longos 35 anos de trabalho, eu fui no reggae, eu fui no hip hop, eu fui no rock, eu fui no funk, eu fui no samba e fui de peito aberto. Lá fiz amigos, cheguei lá, respeitei cada pessoa que eu conversei, apertei a mão de cada pessoa que apertou a minha, olhei no olho de cada pessoa que olhou no meu. Isso aqui que eu vivi até hoje é uma grande verdade. Quando Júlio Verne jamais pensou que ia ser possível dar a volta ao redor da Lua, ele jamais pensou que ia ser possível viajar 20 mil léguas submarinas, e era ficção. Então, você tanto insiste na ficção que ela vira realidade. Quando o Dr. Spock
lançou Paz e Prosperidade com Star Trek. A gente jamais imaginava que ia conversar com uma pessoa olhando para um vídeo de um celular. Está faltando ainda o teletransporte, mas tudo isso, para quem viu, era ficção. Não consigo catalogar quantos shows eu produzi, quantos festivais eu produzi, quantas bandas e quantos artistas eu lancei. Só pela Trinca de Selo são mais de 400 lançamentos. Então tem muita gravadora, tem muita gente com muito mais recursos do que eu, que não está nem perto do catálogo que eu tenho de artistas lançados, baianos, nacionais, alguns estrangeiros, enfim. E tudo isso é um sonho que parecia impossível para muita gente. Plano para o futuro é continuar lançando discos, continuar produzindo pequenos eventos, continuar propagando as good vibes. O futuro é rock para frente. Acho que as pessoas desistem de seus sonhos muito fácil. Isso nunca teve nos meus planos, desistir. Foram poucas palavras de apoio, na verdade. Eu insisti porque eu sou insistência mais do que resistência. Acredite em você mesmo, cara. Bote fé em você mesmo. E é isso, se divirta, se joga, acredita. Vai com fé no seu sonho, seja ele qual for. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, sacou? Então é isso. Não desista tão fácil de seu sonho, não. Cabeça de lagartixa.